Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e vamos dar início hoje ao nosso curso de capacitação, para merendeira, tá? Vamos lá. A apresentação. Objetivando qualificar o pessoal para preparar e servir adequadamente a merenda escolar, A Capacitar Cursos institui o curso de capacitação de profissionais de apoio, merendeiras, a partir da necessidade de capacitá-las para atender o PNAE. O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, adequadamente. A política de alimentação escolar é o que mais interessa neste treinamento, certo? Uma vez que foi constatado que a merenda escolar é a única refeição diária de várias crianças, que tem estimulado sua permanência na escola e evitando altos índices de repetência e evasão. Infelizmente é uma realidade aqui no nosso país, muitas crianças vão para a escola por conta da merenda, da comida, é o que mantém, segura crianças na escola, por conta de muitas famílias, por conta de muitas famílias viverem aí numa linha de pobreza bem extrema, Então a escola consegue segurar o aluno lá dentro da escola por conta da merenda, certo? Às vezes é a única refeição do dia que essas crianças fazem, certo? Então o nosso foco aqui é falar sobre a alimentação escolar. Vamos lá. O curso de capacitação tem por objetivo ainda assegurar aos profissionais o enriquecimento nutricional da merenda escolar, incentivo à educação alimentar, ambiental, sanitária e serviço dela como instrumento na prática, no processo de ensino e aprendizagem das ciências naturais, bem como oportunizar a formação de cidadãos responsáveis e atuantes na comunidade em que vivem. A intenção do curso é capacitar pessoas que aprendam a incentivar a educação alimentar, ambiental e sanitária, certo? O curso foi planejado para reforçar as relações com a higiene pessoal, e para a manipulação de alimentos, buscando valorizar sempre a saúde e o bem-estar do aluno, além de mostrar a importância de oferecer a eles 15% de suas necessidades nutricionais diárias, certo? Pretende-se também, com treinamento, abordar não só técnicas de higienização na prática da cozinha escolar, como também mostrar a importância de uma saudável, na elaboração de cardápios qualificados através de oficinas de culinária. Muito bem. Então, a gente vai aqui aprender as técnicas de higienização e também mostrar a importância de uma alimentação saudável. A merenda escolar. A importância do programa no combate à fome. Bom, está mais que comprovado que crianças bem alimentadas têm mais disposição, mais agilidade mental, mais saúde e melhor qualidade de vida, Consequentemente, terão um aprendizado melhor e mais proveitoso. Uma criança bem alimentada, a gente fala aqui porque está falando de alimentação, de crianças, infantil. Mas qualquer pessoa que não esteja bem alimentada não consegue se concentrar bem, pensar bem. A gente tem que estar com a barriguinha cheia, para poder conseguir se concentrar, ter até mais disposição, mais alegria, não é? Então, para manter as crianças bem alimentadas não é simples. Muitas vezes é preciso fazer verdadeiros milagres com o per capita, que em 1994 teve seu valor fixado em 13 centavos por aluno. Hoje, 22 centavos. De acordo com o IGPM e a poupança, nesse intervalo de tempo a inflação já arrebatou esse valor e não há como a escola manter por si só uma merenda de qualidade saudável atendendo às exigências preconizadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, Sempre que eu falar PNAE já sabe, Programa Nacional de Alimentação Escolar, certo? Ou seja, 15% das necessidades nutricionais diárias da criança com esse ínfimo valor de 22 centavos, por criança. Então, é muito pouco para você fazer a alimentação de 15% aí das necessidades nutricionais de uma criança. Assim, para que fosse possível oferecer merenda de qualidade, fez-se necessário criar alguns projetos especiais para subsidiar as unidades escolares. Então, nós temos o Projeto Horta Escolar, entenda, que os 22 centavos, aí a gente faz o quê? 22 centavos, recebe-se o valor é dividido por número, de crianças. Então, vai dar 22 centavos por criança para alimentar. Então, para poder subsidiar, melhorar a qualidade, Projeto Horta Escolar, ou seja, as crianças plantam na escola, cultivam, aprendem a cultivar, e
o que é cultivado é utilizado na cozinha da escola. Projeto Soja na Merenda, certo? 30 cardápios por mês elaborados por nutricionistas da GANI, vou falar já da GANI, viu? Na cozinha experimental desta gerência e depois de aprovados são enviados às unidades escolares. Então, ou seja, um cardápio por dia, né? Um prato específico por dia. Então, a criança não repete tanta alimentação. Projeto Peixe na Alimentação Escolar, Projeto Carne Curada, Projeto Horta Escolar, tá repetindo aí, mas Projeto Horta Escolar, livro Merenda Escolar, cardápios e dicas. Tudo isso para poder ajudar, né, a diversificar a merenda para as crianças, certo? As atribuições da executora da merenda. Bom, a merendeira escolar tem papel fundamental na qualidade da merenda que será oferecida aos alunos. Além de ser responsável por oferecer refeições bem preparadas e sem riscos, né, para a saúde, a merendeira pode ser capacitada para se tornar uma excelente educadora alimentar, junto com os professores da escola. Diferente do que a gente está acostumado a ver ou pensar, a merendeira não é só aquela pessoa que faz a comida, bota no prato e serve para a criança, não. Né? Para os adolescentes também na escola. Ela deve ser uma orientadora, uma educadora. Ela deve conhecer e saber o que está fazendo. Ah, mas é trabalho da nutricionista. Mas nem sempre a nutricionista está presente na escola para poder fazer isso. Então, os professores junto, né, com a merendeira, que pode ser uma educadora alimentar, certo? Ao preparar e servir a merenda, essa grande profissional pode ajudar a orientar os alunos na formação de bons hábitos alimentares. Para o bom desempenho da sua função, a executora de merenda deve cuidar de sua saúde e aparência e ter sempre em mente, né, seus deveres e nas mãos sua carteira de saúde. Exija a sua. É importante para você, para a sua família e para os outros. Né? Você está bem apresentável e com a saúde em dia para poder cuidar, né, de outras pessoas. Certo? As atribuições da merendeira. Receber da gerente de merenda as instruções necessárias, receber os alimentos destinados à merenda escolar, ela recebe essa, vamos dizer assim, usar o termo mercadoria, né? Esses alimentos, controlar os gastos e estoques de produtos, faz parte de função das atribuições da merendeira, fazer o controle de gastos. Se você não tem uma mão boa, você é desperdiçadeira ou desperdiçadeiro que tem uma merendeira, a gente fala sempre no sexo feminino, mas tem homens também, né, que trabalham na cozinha como merendeiro. Armazenar alimentos, se não tiver uma mão boa for desperdiçador, o estoque não segura para o mês. Armazenar alimentos de forma a conservá-los em perfeito estado de consumo, a gente vai falar sobre isso no nosso conteúdo. Preparar o alimento de acordo com a receita, tá, de forma a estarem prontos nos horários estabelecidos. Certo? Então, tem que ter uma organização para a merenda estar pronta no horário certo. Organizar os utensílios e todo o material necessário à boa distribuição da merenda, prato, colher, copo, né? Servir os alimentos na temperatura adequada, não pode ser frio, mas também não pode ser quente demais, para as crianças, né, não se queimarem. Cuidar da limpeza e manutenção do material e locais destinados à preparação, estocagem e distribuição. Controlar o consumo e fazer os pedidos de gás na época oportuna. O professor está fazendo essa leitura rápida aqui, mas a gente vai desenrolar esses pontos aí durante o conteúdo, tá? Durante o curso. Demonstrar interesse e cumprir as determinações dos superiores. Também, ainda dentro das atribuições, tratar com delicadeza as crianças. Por favor, tem que ser paciente, são crianças. Eu sei, entendo, tem criança que parece que olha, não sei, não é perturbada, né? Então, a gente, mesmo assim, a gente tem que ter paciência, tem que ser delicado. Eu sei que tem uns que são demais, mas você não pode tratar mal, né? Assim como você não quer que trate seu filho, seu sobrinho, ou você mesmo mal, você não pode fazer, né, com os outros. Distribuir a merenda por igual a todas as crianças, não tem isso de bota mais para uma, menos para outra, não. Distribui por igual, tá? Incentivando-as a comer tudo sem deixar sobras. Tem criança que não dá trabalho, né? Você bota o prato, ela come e volta para a fila para pegar novamente, não é? Higienizar utensílios, equipamentos e dependência do serviço de alimentação. A gente vai falar sobre higienização também. É essencial a merendeira lembrar, né, de verificar o cardápio do dia para saber, né, o que é que vai ser feito, examinar os gêneros que vai utilizar,
tá? Ver se está tudo com boa qualidade, né? Pesar e anotar os gêneros, que ele fala gêneros alimentícios, né? O que vai ser usado, os ingredientes. Utilizar somente utensílios bem limpos, seguir as normas de higiene na preparação, manter o mais rigoroso asseio e ordem nas dependências em que se armazenam, preparam e distribuem os alimentos. E estar sempre limpa e com o uniforme, né, completo. Higiene, né, na alimentação é imprescindível, né? Então não precisa nem ficar repetindo, mas eu vou repetir. Não tem problema, eu repito isso aí até o final do curso, que a higiene é imprescindível. Procedimentos básicos. Bom, dar carinho às crianças e procurar sempre conversar com elas, tá? Preparar e servir com amor uma merenda gostosa para as crianças. A gente tem criança que é difícil, né, para se alimentar, e você tem que acompanhar, conversar, explicar. Aquela coisa que a gente faz até com um sobrinho, com um filho, né? Dizer que é gostoso, que vai ficar saudável, que é forte, né? Sempre dar carinho para as crianças e explicar e conversar com elas. Organizar e cuidar da limpeza do local e dos utensílios usados no preparo e distribuição da merenda, procurar aprender cada vez mais sobre seu trabalho, tá? Com a gerente de merenda, que é treinada pela coordenadora da subsecretaria. Então, quanto mais você aprender, melhor. Você não precisa esperar também que só a gerente de merenda, né, lhe ensine ou lhe passe mais informações. Você pode ter essa curiosidade, já a gente chama de curiosidade intelectual, pesquisar, ler, assistir, né? Vídeos sobre o assunto, sobre alimentação, ok? Cardápios. Bom, cardápio é um conjunto de alimentos variados e que devem ser servidos diariamente durante, né, as refeições. Os principais fatores para o planejamento do cardápio: seleção e escolha dos alimentos, né, para saber o que é que você vai preparar, qual o valor nutricional dos alimentos. Professor, como é que eu vou descobrir isso? Pesquisa, tá? Eu não, vou providenciar para vocês não é bem uma apostila não, um conteúdo complementar com o valor nutricional de vários alimentos, certo? Vocês me cobram no privado, no WhatsApp, que eu passo para vocês, certo? O valor nutricional, você deve conhecer dos alimentos, o custo, né? Hábitos, sobre custo, a gente fala assim, mas eu trabalho na escola que é municipal, fui contratada lá pelo prefeito, eu não tenho que saber quanto custa, tem que saber sim, não é? Porque a diretora da escola vai cobrar de você, porque ela precisa prestar contas para a Secretaria de Educação, não é? Para os fornecedores. Então você tem que saber qual o custo, qual foi o custo daquele cardápio do dia. Hábitos alimentares, certo? Para você planejar, saber qual é o hábito alimentar do grupo, da escola, e observar o período de safra dos alimentos também, não é? Para você fazer dentro da safra, certo? O uso de essências, especiarias, ervas aromáticas e temperos. Vamos lá, são substâncias usadas para ressaltar o sabor natural, né, dos alimentos e para conferir um novo sabor às preparações. Então você faz a comida, às vezes você usa alguns temperos que deixam a comida mais gostosa, né, realça o sabor. Como, por exemplo, casca de laranja ou limão, aditivo para pudins, mingaus, biscoitos, arroz doce, suspiros, saladas, caldos, né, e doces. A casca de laranja ou limão é muito usado para esse tipo de alimentos, tá? De preparos. Nós temos a canela. Canela é famosíssima, né? É usada em picles, doces, canjica, mingau, quentão, chocolate quente, torta, né? A canela com açúcar é usada como cobertura de maçãs assadas, bananas assadas, bolos e pães doces, né? Vou usar o termo mais popular, pelo menos aqui no Nordeste, é mela no açúcar com canela. Aí polvilha, né, por cima esse tipo de alimentos aí para dar um sabor diferente. O gengibre moído é usado em doces, bolos, pães, bebidas quentes, tortas, biscoitos, pudins, sopa de legumes. Ele dá um sabor especial, certo? As ervas. Cebolinha verde, usadas em omelete, sopas, molhos, legumes, cozidos, bolinhos de carne ou peixe, saladas, molho tártaro e molho verde. O professor está falando aqui desses ingredientes. Eu sei que isso é por região, né? Como o curso é online, eu tenho alunos do sul, tenho alunos do norte, do nordeste, do sudeste, né? Do centro-oeste, e algumas coisas não são utilizadas em algumas regiões e outras sim.
ou algumas regiões utilizam, não é assim, tipo, tem lugar que você come, o pessoal usa muito, eu conheço cominho, tem gente que fala de pimenta do reino, aquela moída, né, você compra na feira, ou tem lugares que chamam o cominho de tempero, tá? Então tem lugares que a comida usa-se muito cominho, outros usa muito coentro, outros muito cebolinha, então isso aqui é relativo, certo? Vai da região também, mas vamos lá. Cebolinha verde, coentro são usados como condimentos em refogados, peixes, sopas, saladas, certo? Dá sabor o coentro. Hortelã confere sabor característico a hortaliças cozidas, né? A saladas, suco de frutas e verduras. Muita gente faz suco de frutas e sempre bota umas folhinhas de hortelã que dá aquele frescor, né? É qualquer fruta, viu? Qualquer fruta que o pessoal foca muito no abacaxi com hortelã. Qualquer fruta você colocar umas folhinhas de hortelã, tem que ser na medida para não ficar amargo, né? Louro, folha de louro, é utilizada em sopas, feijão, deixa o feijão bem gostoso, ensopados, tá? Ensopados, alguns lugares, ensopado de carne, alguns lugares chama de guisado, né? De carne, é a carne cozida com molho. Assados, peixes, aves, batata, cenoura, se usa muito a folha de louro. A salsa, salsa parece o coentro, né? Mas parece, mas não é igual. Temperam bem carnes, aves, peixes, sopas, vegetais e saladas. Né? Então temos aí as ervas. Seguindo, temperos ácidos, vinagre, né? Usado em saladas, né? Em pequena quantidade. Algumas pessoas preferem temperar a salada até com limão, mas aí o vinagre. O limão, aí usado em limonadas, como ingrediente de molho para salada, tá? A casca pode ser utilizada como aromatizante e como enfeite de preparações doces e salgadas. Tem gente que usa a casca, né, raladinha, aí faz como enfeite ou para dar cheiro, né? O aromatizante que ele fala aí para dar aquele cheiro na comida, né? No alimento feito. Bulbos, alho. É utilizado em sopa, molho, refogados, né, cozidos, ensopados, entre outros. O alho tem que ter cuidado porque ele em excesso deixa um sabor bem forte. E nem todo mundo é chegado, né? Gosta do sabor do alho, mas ele ajuda bastante a dar sabor. Cebola é usada em bifes, saladas, molhos, arroz, carne, legumes e verduras, né? No omelete também. Pode observar, se você colocar um pedaço de carne para fritar, né? Passar no óleo, vou dizer assim, passar no óleo. Você colocar ela só no óleo é uma coisa, mas quando você joga umas rodelas de cebola, o cheiro já muda e o sabor da carne também fica mais agradável, né? Eu sei que tem gente que não gosta, mas é usado. Corantes, aí nós temos o conhecido coloral, né? Corante, temos o açafrão, serve para colorir e temperar queijos, doces, massas, arroz, carnes, sopas, pães e bolos. Além destes alimentos deixarem os pratos belos, cheirosos e gostosos, possuem compostos bioativos, ou seja, que fazem bem para a nossa saúde, né? O açafrão, certo? Bem conhecido. Vamos lá, abaixo estão relacionados alguns destes alimentos e seus benefícios. O alho é eficaz contra os vermes e prisão de ventre, né? O açafrão tem propriedades de limpar a pele, olha que interessante, né? Nem todo mundo usa. Canela, que é estimulante, é digestivo e antisséptico, certo? Ajuda na digestão, né? É antisséptico também. A cebola, que é rica em vitamina C, é antisséptica, estimulante, é diurética, digestiva e purificadora do sangue. Pô, desde criança eu escuto dizer, né? Cebola limpa o sangue, cebola, e é verdade, tá? Cebolinha verde, rica em vitamina A e C. O coentro é digestivo e purifica o sangue também. Tá? O gengibre é estimulante do estômago e da atividade cerebral, ó, que para ativar o cérebro, o gengibre, e é antisséptico. E a hortelã é diurética, ótima para superar gripes e má digestão. Aí tem o louro também, né, que combate a prisão de ventre, certo? Então, alguns dos que são usados, bem conhecidos, né, são bastante usados em cozinha, e aí os seus benefícios. Tem aqui para completar, né? O manjericão alivia enjoos, vômitos e dores no estômago, certo? Manjericão tem um cheirinho característico, é bem gostoso. Aí, tipo, você fazer um molho para macarrão com manjericão é uma maravilha, né? Não vou nem me estender muito aqui, porque eu sou, como diz aqui na Bahia, metido a cozinheiro. E aí eu adoro cozinhar, de verdade, gosto de cozinhar.
O manjericão tem um sabor bem gostoso mesmo. Então ele alivia enjoos, vômitos e dores no estômago. A noz moscada é digestiva, alivia náuseas e vômitos, auxilia no combate, né, contra a anemia e diarreia crônica. Ó, noz moscada. O orégano ajuda a curar tosses e enxaqueca provocada por estresse e irritação. Aquela dor de cabeça por estresse, né, irritação, o orégano ajuda a combater. A salsa é rica em vitamina A, B e C e a salsinha protege a pele, evita mau hálito, retenção de líquidos e cólicas. Ó. Quanta coisa natural em vez de você tomar remédio, né? Você pode fazer uso diário para poder combater, né? Cólica, por exemplo, né? A salsinha é muito boa. Mas vamos lá. Dicas para a elaboração do cardápio. Bom, a variação dos cardápios a serem oferecidos a fim de evitar saturação por parte, né, dos alunos. A variação faz isso, senão cansa. Imagine todo dia feijão com arroz e ovo, feijão com arroz e ovo. Falei isso aqui, mas qualquer outro cardápio, tá? A temperatura dos cardápios também deve ser considerada de acordo com o clima da região, né, onde será servido, certo? O aspecto do prato oferecido por meio da combinação de cores e consistência não deve ser esquecido, já que influencia na aceitação dos mesmos, pois propicia variedade de vitaminas e sais minerais. Cores influenciam no nosso apetite e na nossa vontade de comer. Ó, cores como amarelo, verde, aquele verde vivo, né? Amarelo, verde, vermelho influencia na nossa vontade de comer, tá? E abre o apetite. Tem estudos sobre isso. Certo? Então, por isso que ele fala que as cores no prato não pode ser esquecido. É necessário compor o cardápio do dia com todos os nutrientes que o organismo necessita. Tanto o excesso, né, quanto a falta de algum nutriente pode ocasionar problemas de saúde no aluno. Então, você não pode ter excesso de algum nutriente, né, de alguma vitamina, nem a falta, porque pode gerar problemas de saúde também, tanto o excesso quanto a falta. O valor nutricional. De acordo com a resolução número 15, né, do Fundo Nacional de Educação e o PNAE, em seu artigo 5º, deverá ser programado de modo a fornecer, no mínimo, por refeição, 15%, que já foi dito antes, né, 15% das necessidades diárias dos alunos, conforme, né, a faixa etária, certo? Tem que ter. A soja na alimentação. Eu não sei você que está aí me assistindo, mas eu consumi bastante. Fui aluno de escola pública, tá? Na cidade de Salvador, Colégio Estadual Duque de Caxias. Fui aluno de escola pública, comi muita soja. E em casa também, minha mãe costumava comprar, né? Depois, não sei por que motivo, saiu do nosso cardápio. Né? Então, a soja, ela bem preparada, é bem gostosa. Entre as leguminosas, né, que é grãos em vagem, a soja se destaca por seu valor nutricional, contendo proteínas, algumas vitaminas e minerais em quantidades superiores a outros grãos. Então, ela tem mais ingredientes nutricionais e minerais do que, por exemplo, o feijão, certo? A quantidade de proteína presente no grão de soja, cerca de 30 a 40%, é bastante superior a demais leguminosas, como feijão, ervilhas e etc., né, que contém cerca de 20 a 8%, né, respectivamente, de 20 a 8%, ou seja, o feijão 20% e a ervilha 8%. As proteínas são classificadas como construtores, ou seja, que auxiliam no crescimento e restabelecimento dos tecidos e são os componentes estruturais, né, fundamentais das células, dos anticorpos, das enzimas e de vários hormônios. Então, a gente não pode deixar faltar, não é? A proteína. A soja é encontrada no mercado em diferentes formas, como soja em grão, farinha de soja, não é? Para o preparo de bolos e pães, extrato de soja, que é o leite de soja em pó ou líquido, né, fluido, proteína texturizada chamada carne de soja, dá para fazer uns bolinhos, umas almôndegas, tipo aqueles carne de hambúrguer também, de soja, além de estar presente em uma série de outros produtos, como margarinas, óleos vegetais, massas e biscoitos. Eu não sei se você aí que está assistindo já provou, mas se tiver oportunidade, prove. Ela bem temperada, você não consegue diferenciar ela da carne normal. Eu falo em relação à chamada carne de soja, né? Entre, tipo, você fazer carne moída e carne moída, soja, né, moída. Se você brincar, você não consegue diferenciar. Ela bem preparada.
O peixe na alimentação. Tem gente que não gosta de peixe, mas o peixe na alimentação é imprescindível. Carne branca, excelente fonte de proteínas, ferro e outros minerais, né? Alguns tipos são ricos em vitamina A, cálcio, fósforo, sódio, iodo e ácidos graxos, né? O ômega 3, que é famoso aí, diminuindo a formação de coágulos, evitando doenças do coração. Ó, a carne de peixe, né? A composição em 100 gramas. Calorias tem 77 calorias e proteínas 18, né? 18 gramas de proteínas e 77 que chama quilocalorias, né? Calorias. Então aqui é um exemplo de cardápio de arroz com frango e legumes. Aí ele tem ó, o arroz, tá? Em per capita, por cabeça, 60 gramas de arroz, quantidade total, vamos lá, vou começar do começo, certo? Quantidade total de pessoas por quilo, 120 pessoas. Então, arroz, nós teremos 7 quilos e 200 gramas de arroz para 120 pessoas, certo? É isso que ele quer dizer nessa tabela. Ou seja, 60 gramas por pessoa, 6 quilos de frango, ou seja, 50 gramas por pessoa, 4,8 kg de legumes, sendo 40 gramas por pessoa. Aí óleo 0,6, não chega a 1 litro, né? 0,600 mililitros, ou seja, 5 gramas por pessoa, 100 gramas de sal, certo? Ali é 0,1, 100 gramas de sal, ou seja, 1 grama por pessoa, e o total de 156 gramas aí, né? Juntando tudo, você vai consumir 156 gramas de comida, certo? Por pessoa que ele fala. Claro, alguns comem mais, outros comem menos. Aí é um exemplo de cardápio. Bom, lembre-se que a alimentação escolar é um direito da criança e responsabilidade de toda a comunidade escolar, certo? Não pode esquecer disso. O reaproveitamento de alimentos. Bom, o aproveitamento de alimentos está no uso de folhas, caules, frutas, sementes e raízes dos alimentos, que muitas vezes a gente joga fora, não é? Utilizar o alimento em sua totalidade significa mais do que economia. Significa usar recursos disponíveis sem desperdício, reciclar, respeitar a natureza e alimentar-se bem, com prazer e dignidade, além de proporcionar saúde e bem-estar físico, consequência, né, e consequentemente mental. São nas folhas, sementes, cascas e outras partes dos alimentos que se encontram os nutrientes essenciais para o nosso organismo, como as vitaminas e os minerais, que muitas vezes a gente descasca e joga fora, não é? A semente joga fora também. A gente vai ver aqui alguns. É importante saber sobre o reaproveitamento de alimentos. Então, escolher alimentos variados para atender às necessidades do organismo, tá? Planejar as refeições, preparar alimentos aproveitando as sobras, certo? Comprar alimentos da época, porque é mais em conta. Armazenar adequadamente os alimentos e as refeições devem ser coloridas e com temperos, né, moderados, nada muito picante ou forte demais. As vantagens do reaproveitamento de alimentos. Baixo custo, né, o custo diminui. Preparo rápido e paladar regionalizado, de acordo com o local, né, a cidade, a região. Auxilia no tratamento de doenças da pele, intestino, estômago e outras. Tá? Quando você reaproveita alimentos. Ainda vou falar, viu? Eu reaproveito o quê? A gente chega lá. Diminuição da fome e, consequentemente, da mortalidade infantil. Tá? É o reaproveitamento. Ninguém fica com fome. Se você souber aproveitar todo o alimento, todo mundo fica de barriga cheia. Então, ele vai falar aqui, ó, como aproveitar talos, cascas e folhas. As folhas de couve-flor, de beterraba e de cenoura são muito ricas em nutrientes e ficam deliciosas se refogadas ou em recheio de tortas. Não é? Refogada, tipo, como é que você imagina isso? Couve, a gente não refoga couve e faz uma comida, você pode refogar as folhas de beterraba, do couve-flor ou mesmo da cenoura, certo? Os talos do agrião e do espinafre contêm muitas vitaminas. Experimente picá-los e refogá-los. Isso aí eu sou testemunha. Eu gosto de agrião e de espinafre. Então, quando eu preparo, eu não jogo fora os talos. Eu corto ele bem pequenininho e refogo junto com o agrião. Não, que o agrião eu como a folha crua, tempero como salada. Mas espinafre eu refogo junto com o talo aí do agrião e do espinafre também, que é muito bom e é rico em vitaminas. Certo?
As folhas externas, né, aquelas folhas verdes escuras das verduras são ricas em ferro, certo? As folhas de nabo e rabanete têm maior concentração de carboidratos, cálcio, fósforo e vitaminas A e C, né, do que a raiz em si. Ou seja, as folhas do nabo e do rabanete têm mais carboidrato, né, do que a própria raiz, do que o próprio rabanete. Então, aproveite-as. Utilize em saladas, sopas e refogados. Porque assim, se você pegar e fizer uma salada de folha de rabanete ou de nabo, uma criança nem sempre quer comer. Mas se você preparar uma sopa com essas folhas, pode ter certeza. Aí você bate no liquidificador, moe ela, refoga, a criança vai tomar que não vai nem saber o que tem ali. Criança é assim, né? Se ela vê, ela não quer. Tem gente que come com molho. No sentido assim, olha, vê, diz, não gosto, porque não gostou do que viu, não é? Mas você coloca disfarçado, a pessoa come, criança principalmente. Bom, as folhas de cenoura são riquíssimas em vitamina A. A cenoura é rica em vitamina A e as folhas dela. Tem gente, meu cabelo não cresce, aí, o remédio. Minhas unhas são frágeis, não cresce, aí o remédio. Vitamina A, folha de cenoura. Antes de descascar a batata, lave a casca com escovinha e depois descasque e frite as cascas. Ficam crocantes, além de nutritivas. A gente faz o que normalmente? Descasca, joga fora. Não é? Então você aproveita isso na merenda escolar. Isso serve, o que a gente está falando aqui, dentro da nossa casa também. Não é? Utilize as cascas de maçã para preparar sucos ou chás. A casca da maçã, o suco é bem refrescante. E com as folhinhas de hortelã fica show. As sementes de abóbora são um ótimo aperitivo. Depois de lavá-las e secá-las, salgue-as e leve ao forno para tostar. Já comi muito, minha avó fazia, né? As cascas de abacaxi, quando bem lavadas e fervidas, proporcionam um suco delicioso. É só deixar esfriar, adoçar e bater com gelo, né, do liquidificador. Lembre, viu? Quando bem lavadas e fervidas. Então, um suco delicioso. É só deixar fazer o quê? Esfriar, adoçar e bater com gelo no liquidificador. A gente joga a casca fora, né? Tem gente que faz chá também da casca do abacaxi, que é bem, bem gostoso, certo? Vamos lá. Como evitar o desperdício? Primeiro, comprar bem. Preferir legumes, hortaliças e frutas da época, certo? Todo mundo aproveita e não perde nada. A safra de algumas hortaliças, né? Você ficar esperto para isso. Conservar bem, armazenar em locais limpos e em temperaturas adequadas. Quando congelados, pode durar até 3 meses, certo? Preparar bem também, lavar bem os alimentos, não retirar cascas grossas e preparar apenas a quantidade necessária para a refeição oferecida. Não faça nada em excesso, porque a sobra vai gerar o quê? Desperdício, não é verdade? Bom, sobras. Carne assada. O que é que a gente pode fazer, né, com as sobras? Carne assada a gente faz croquete, omelete, tortas e recheios, certo? Com carne moída a gente faz croquete, bolinho assado, tá? Recheios de panquecas e bolo salgado. Arroz, bolinho, arroz de forno, risotos, certo? Quando sobra você aproveita, com a sobra você faz isso. Macarrão, aí salada ou misturado com ovos batidos. O macarrão, você reaproveita, né? Hortaliças, aí você pode fazer farofas, panquecas, sopas e purês, certo? Com as hortaliças. Peixe e frango, soufflé, risoto, bolo salgado, é só desfiar, né? O frango ou o peixe. Não junto, viu, gente? Não junto. Existe um prato, não sei se todos vocês conhecem, chamado... Eu conheço por roupa velha. Você pega isso em casa, viu? O restinho da carne, o restinho do frango, o restinho do peixe, você desfia tudo, põe numa panela só, corta os temperos, né? A cebola, pimentão, tomate, coentro. Aí você faz como se fosse fazer um peixe cozido, tipo uma muqueca. Você bota um pouco de leite de coco, azeite, deixa aquilo ferver, fica bem gostoso. Aparentemente, né, falando assim, pode não parecer legal não, mas chama de roupa velha, é o restinho das comidas que tá na geladeira. Você faz um outro prato bem gostoso. É só saber preparar. Peixe e frango, né? Falei aqui, soufflé, risoto, bolo salgado, aparas de carne. Aqui, quando você está tratando, né? Aqui eu chamo tratando a carne, né? Tirando as pelinhas, as pontas da carne. É isso que ele fala, as aparas de carne. De carne, as pelancas não, né? O couro não. Você pode preparar molhos, sopas, croquetes e recheios. O feijão que sobrou, fazer tutu, tá?
Quem é mineiro conhece bem, né? Tutu, feijão tropeiro, virado e bolinhos. Aproveita. O pão. Sobrou pão, o pão ficou velho. Pudim, torradas, principalmente, né? Farinha de rosca, rabanada, com o resto de pão, né? O sobra de pão. Resto não, sobra de pão. Frutas maduras. Banana, por exemplo. Tá amadurecendo, vai se perder. Doce de banana, bolo, sucos, vitaminas, né? Geleia, entre outros. Eu falei aqui banana, mas outras frutas, viu? Para suco, vitamina ou geleia. É o leite que talhou, azedou o leite, doce de leite, não se perde. Tudo é aproveitado, é reaproveitado, certo? Dicas importantes. Para o pão endurecer, pode colocá-lo no freezer e depois, né, no forno, ou neste diretamente. Você bota direto no forno, né, para poder fazer as torradas. Leite para molho de salada. Deixa no congelador até formar cristais para dar consistência ao molho. Então, quando você preparar, ele vai ficar mais consistente. Pode substituir o azeite, né, pelo óleo para diminuir o custo da receita. Porque o azeite, né, de oliva é mais caro. Tem o falso azeite. Você aproveita o caroço da azeitona, exceto aquele que teve contato, né, com a boca, obviamente. E o vidro desta. E em seguida colocar o óleo e deixar de molho de 2 a 3 dias para ficar com gosto de azeite. Aí muita gente o falso azeite. Você pega as azeitonas, né, os caroços dela, coloca no pote mesmo que veio a azeitona. Porque assim, tem azeitona que você faz algum preparo, né, e você descasca a azeitona, tira o caroço. Aí você joga o caroço ali e bota um pouco de óleo para dar sabor. Deixar fora da geladeira e à medida que for usando, né, o óleo acrescentar mais. Aí no caso do falso azeite. Tirar as pontas do abacaxi com faca fina para fazer qualquer tipo de preparação, tá? Para poder aproveitar bastante. Para o molho de tomate ficar mais saboroso, usar tomate vermelho, aquele tomate bem, bem maduro. E para tirar o cheiro do ovo, bater as gemas sozinhas com um pouco de leite, tá? É o que tira o cheiro de ovo. Para a margarina render na preparação de bolo, utilizar margarina com 65 a 80%, né, de lipídios. Aí é só olhar na embalagem. Para melhorar o sabor do bolo da casca de banana, deve utilizar a banana nanica, aquela bananinha menor. Tá? Se faz bolo com a casca da banana. Aí é só buscar a receita, viu, galera? O professor não vai passar receita aqui, certo? Colocar limão para não escurecer a banana. Para a calda de caramelo ficar mais brilhosa, colocar um pouco de farinha de trigo, certo? A calda caramelada fica mais brilhosa. Se a clara batida não endurecer, juntar algumas gotas de limão. Bater a clara não endurecer, junta algumas gotas de limão e coloca. Para aumentar o volume das claras de ovos, acrescente aos poucos 3 colheres de café, tá? Água fria a clara enquanto está sendo batida, para poder aumentar o volume. Para que o açúcar não empedre, experimente colocar frutas secas ou algumas bolachinhas salgadas em seu recipiente. Tá? Quando o açúcar não fica empedrado. E não está falando de derreter não, viu? Pote de açúcar mesmo. Você colocar fruta seca ou alguma bolachinha salgada no recipiente para evitar que ele fique empedrado, né? Fazer aquelas barras. Certo? Então, a aula de hoje a gente falou do reaproveitamento, sobras. A aula seguinte a gente entra com mais coisas interessantes aqui. E espero que vocês tenham aproveitado e gostado desta aula. Se tiver alguma dúvida, pode chamar o professor Marcos aí, que sou eu, né? Pelo WhatsApp, no privado, que o professor tira a dúvida. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.